Olá a todos e bem-vindos ao nosso canal. Hoje temos uma história fascinante para compartilhar com vocês, a incrível e brutal trajetória de Frank Castle, também conhecido como Justiceiro. Acompanhe-nos enquanto exploramos como um homem comum, sem superpoderes, se transformou em um dos Vingadores mais temidos do universo Marvel. Desde seus trágicos começos até seu legado sangrento, vocês descobrirão por que este ex-militar implacável é tão controverso e ao mesmo tempo cativante para tantos fãs. Das sombras de Nova York às páginas dos quadrinhos e telas de cinema, a guerra pessoal do Justiceiro contra o crime continua a fascinar gerações. Não percam! Nas sombras de Nova York, onde a lei muitas vezes falha, surge um homem cuja dor se transformou em uma cruzada implacável contra o crime. Frank Castle, conhecido como Justiceiro, não é seu típico super-herói. Sem poderes sobrenaturais, sem trajes coloridos, apenas um homem comum transformado pela tragédia em uma máquina de guerra contra o submundo criminal. Diferente dos outros heróis do universo Marvel, o Justiceiro opera na zona cinzenta da moralidade, onde a linha entre herói e vilão se torna tênue como a névoa nas ruas escuras que ele patrulha. Sua silhueta é reconhecível instantaneamente, o crânio branco estampado no peito como um símbolo de advertência, as armas sempre a postos, e o olhar determinado de quem já não tem nada a perder. O Justiceiro representa a face mais brutal da justiça, aquela que muitos secretamente desejam, mas poucos têm coragem de defender abertamente. Em um mundo onde super-heróis como Homem de Ferro, Capitão América e Thor combatem ameaças cósmicas e vilões superpoderosos, Frank Castle luta uma guerra muito mais terrena e, talvez por isso, muito mais próxima da realidade que conhecemos. Ele enfrenta traficantes, assassinos e criminosos organizados, as verdadeiras pragas que assolam as cidades reais. Sua metodologia é controversa. Não há prisões, julgamentos ou segundas chances na justiça do Justiceiro. Há apenas a sentença final, executada com precisão militar e determinação inabalável. Para alguns, ele é um vigilante perigoso que usurpa o papel das instituições legais. Para outros, um herói necessário que age onde o sistema falha. Esta ambiguidade moral é precisamente o que torna o Justiceiro um dos personagens mais fascinantes da Marvel. Ele nos força a questionar nossos próprios conceitos de justiça, vingança e redenção. Ao longo de décadas de histórias em quadrinhos, séries de TV e filmes, o Justiceiro tem cativado audiências com sua história trágica e sua busca incansável por um tipo particular de justiça, aquela que não encontra espaço nos tribunais convencionais. Hoje, mergulharemos na história deste controverso anti-herói que tem fascinado leitores e espectadores com sua incansável guerra pessoal contra o crime. Prepare-se para conhecer o homem por trás do crânio, suas motivações, suas batalhas e o legado sangrento que o Justiceiro deixou nos quadrinhos e nas telas. A história de Frank Castle é uma jornada pela dor, pela perda e pela transformação de um homem comum em um símbolo de terror para o mundo criminal. Uma jornada que nos mostra até onde alguém pode ir quando perde tudo o que ama e decide canalizar essa perda em uma missão implacável. Frank Castle não nasceu como um vigilante sedento por vingança. Antes de se tornar o Justiceiro, ele era apenas um homem de família, um veterano condecorado dos Marines que havia servido múltiplos turnos no Vietnã, desenvolvendo habilidades letais que mais tarde se tornariam sua marca registrada. Nascido Francis Castiglione em Queens, Nova York, Frank cresceu em um ambiente de classe média, com valores tradicionais e um forte senso de dever para com seu país. Essa dedicação o levou a se alistar nos Marines ainda jovem, onde seu talento nato para combate rapidamente o destacou entre seus pares. Nos campos de batalha do Vietnã, Frank se tornou uma lenda entre seus companheiros, um soldado que combinava precisão letal com uma frieza calculista em situações de extremo perigo. Ele recebeu numerosas condecorações por bravura, incluindo a Estrela de Bronze, a Estrela de Prata e a Cruz da Marinha, tornando-se um dos combatentes mais condecorados de sua geração. Após seu retorno à vida civil, Frank tentou deixar para trás os horrores da guerra. Ele se dedicou à sua família, sua esposa Maria, que o esperou fielmente durante seus longos períodos no exterior, e seus 2 filhos, Lisa e Frank Jr., que eram o centro de seu mundo. Por um breve período, Frank conheceu a paz que tantos veteranos buscam, mas raramente encontram. Em um fatídico dia de primavera, Frank levou sua esposa e seus 2 filhos para um piquenique no Central Park. O que deveria ser um momento de felicidade familiar se transformou no catalisador de sua metamorfose quando, inadvertidamente, eles testemunharam uma execução da máfia. Para eliminar qualquer testemunha, os criminosos abriram fogo contra a família Castle. Frank sobreviveu, mas seu coração morreu naquele gramado junto com sua família. Deitado em uma cama de hospital, com o corpo perfurado por balas, Frank fez um juramento silencioso. A justiça que o sistema falhou em proporcionar, suas próprias mãos realizariam. O personagem foi criado por Gary Conway, Ross Andru e John Romita Sr.,
aparecendo pela primeira vez em The Amazing Spider-Man #129 em 1974, originalmente como um antagonista do Homem-Aranha, contratado pelo Chacal para eliminar o herói aracnídeo. No entanto, ao descobrir que havia sido enganado sobre a verdadeira natureza do Homem-Aranha, Frank recuou de sua missão, demonstrando que mesmo em seus primórdios, o personagem possuía um código moral, ainda que distorcido. O Justiceiro rapidamente cativou os leitores com sua abordagem implacável e sem concessões ao crime, espelhando um crescente desencanto social com a aparente ineficácia do sistema judicial americano daquela época. Interessante notar que a criação do Justiceiro coincidiu com um período turbulento na história americana. O país ainda lidava com as cicatrizes do Vietnã, a confiança nas instituições estava abalada pelo escândalo de Watergate e a criminalidade urbana disparava nas grandes cidades. Frank Castle representava uma fantasia sombria de controle em um mundo que parecia estar desmoronando, um homem comum tomando as rédeas quando as autoridades falhavam. Os primeiros dias da guerra particular de Frank foram marcados por uma quase suicida falta de planejamento. Ele simplesmente pegava suas armas de serviço militar e atacava qualquer criminoso que encontrasse. Com o tempo, sua abordagem se tornou mais metódica, refletindo o treinamento tático que receberá como Marine. Ele desenvolveu uma extensa rede de informantes no submundo criminal, criou esconderijos por toda a cidade e montou um arsenal impressionante de armas. Ao contrário de outros heróis que adotaram identidades secretas para proteger entes queridos, Frank Castle abraçou publicamente sua cruzada. Não havia mais nada a proteger, nenhuma vida normal para a qual retornar. Ele se tornou uma lenda urbana, um espectro que assombrava criminosos nos becos escuros. Para o mundo, Frank Castle morreu naquele dia no Central Park junto com sua família. Apenas o Justiceiro permaneceu, uma entidade de vingança pura, impulsionada por uma dor que nunca diminuiu. A trajetória do Justiceiro nos quadrinhos é marcada por algumas das histórias mais violentas, controversas e psicologicamente complexas da Marvel. Desde sua primeira aparição como antagonista do Homem-Aranha até se tornar um dos anti-heróis mais icônicos dos quadrinhos, Frank Castle protagonizou arcos narrativos que redefiniram não apenas o personagem, mas também os limites do que poderia ser abordado nas histórias em quadrinhos mainstream. Circle of Blood, lançado em 1986 como a primeira minissérie solo do personagem, estabeleceu o tom para o que viria a seguir. Nesta história, Frank Castle é preso e manipulado por uma organização secreta que deseja usar suas habilidades para eliminar criminosos. O arco explorou pela primeira vez com profundidade a psicologia do personagem e seu código moral inflexível. A narrativa deixou claro que, embora Frank cooperasse temporariamente com outros, sua guerra era pessoal e não aceitaria interferências externas. Este foi o momento em que os leitores perceberam que o Justiceiro não era apenas um vigilante comum, mas uma força da natureza movida por um objetivo singular. Nos anos seguintes, Frank se tornaria ainda mais brutal em suas táticas, especialmente durante a fase conhecida como Punisher War Journal, onde ele expandiu seu arsenal e seus alvos, chegando a enfrentar organizações terroristas internacionais e cartéis de drogas. Porém, foi com Punisher Year One que realmente conhecemos a transformação dolorosa de Frank Castle. Esta série de 4 edições nos mostrou os primeiros dias após o massacre no Central Park, quando Frank ainda tentava acreditar no sistema de justiça. Vemos seu desespero crescente ao perceber que os assassinos de sua família escapariam punição devido à corrupção policial e judicial. A história documenta sua transição de cidadão cumpridor da lei para vigilante, culminando com sua decisão consciente de abandonar qualquer chance de uma vida normal. É uma narrativa sombria sobre como o sistema falhou com o homem que sempre o defendeu, transformando-o em seu próprio sistema de justiça. Durante os anos 90, o personagem viveu uma fase controversa com histórias cada vez mais exageradas, chegando a enfrentar demônios e até mesmo a morrer e retornar como uma espécie de anjo vingador. Esta fase, embora comercialmente bem-sucedida na época, é geralmente vista com reservas pelos fãs mais puristas do personagem. O verdadeiro renascimento do Justiceiro veio com o escritor Garth Ennis em Welcome Back, Frank e posteriormente na aclamada série Punisher Max. Ennis reinventou Frank Castle como um guerreiro envelhecido, inabalável em sua missão, operando em um mundo brutalmente realista. Em Punisher Max, particularmente no arco Kitchen Irish, vemos o Justiceiro enfrentando gangues irlandesas em Hell's Kitchen, um confronto que se transforma em um banho de sangue urbano. Esta fase do personagem é notável por sua representação sem glamour da violência. Não há nada heróico nas execuções de Frank Castle, apenas a fria eficiência de um predador. Ennis explorou sem concessões a psique fraturada de Frank, mostrando um homem que, em muitos aspectos, morreu junto com sua família e agora é apenas um mecanismo programado para uma única função: punir. Um dos arcos mais impactantes foi Bourne, também de Ennis, que revisitou o passado militar de Frank no Vietnã.
A história sugere que o assassinato de sua família não criou o Justiceiro, apenas liberou algo que já existia dentro de Frank desde a guerra, uma entidade de violência pura que fez um pacto com ele em troca de propósito eterno. Esta história perturbadora levantou questões sobre se Frank Castle era realmente uma vítima transformada em vingador ou se a semente da violência sempre esteve nele, apenas esperando uma justificativa para florescer. Punisher M.A.X. Slavers é considerado por muitos fãs como o ápice da escrita sobre o personagem. Neste arco, Frank descobre um anel de tráfico humano e reage com uma violência que ultrapassa até mesmo seus padrões habituais. A história é notável por mostrar que, apesar de sua brutalidade cotidiana, o Justiceiro ainda consegue ser abalado pela crueldade humana, revelando que sob a carapaça do Vingador implacável ainda existe um homem capaz de sentir indignação moral. Greg Rucka trouxe uma abordagem diferente em sua aclamada série, apresentando Raquel Collie Alves, uma mulher que, assim como Frank, perdeu toda sua família em um massacre. Sua jornada espelha a de Castle, oferecendo ao leitor uma nova perspectiva sobre o que significa se tornar um justiceiro. Esta série explora a ideia de legado, se a cruzada de Frank é algo que pode ou deve ser continuada por outros. Na era moderna, Punisher, Soviet e Punisher, Soviet Nigatmari exploraram o legado global de Frank, conectando a outro veterano de guerra, um Spetsnaz russo com uma história semelhante de perda e vingança. Esta série expandiu o escopo do personagem, mostrando que a dor que o motiva transcende fronteiras e ideologias. Nas telas, o Justiceiro teve várias encarnações ao longo dos anos. O primeiro filme estrelado por Dolph Lundgren em 1989 é geralmente considerado uma adaptação fraca, enquanto O Justiceiro de 2004 com Thomas Jane e Zona de Guerra de 2008 com Ray Stevenson tiveram recepção mista. Foi só com a série da Netflix estrelada por Jon Bernthal que o personagem realmente brilhou em adaptações. A série trouxe uma interpretação mais humanizada do personagem, embora não menos violenta. A série explorou temas de conspiração governamental, traumas de guerra e o alto custo pessoal da vida como vigilante. A performance de Bernthal como um Frank Castle atormentado por flashbacks e pesadelos recorrentes de sua família trouxe uma nova dimensão ao personagem, apresentando-o como um homem quebrado tentando encontrar algum propósito em meio ao caos que se tornou sua existência. Através dessas histórias, o Justiceiro evoluiu de um simples vigilante unidimensional para um personagem complexo cujas ações levantam questões desconfortáveis sobre justiça, moralidade e o preço da vingança. Seu legado nos quadrinhos não é de heroísmo inspirador, mas de uma reflexão sombria sobre até onde um homem pode ir quando perde tudo que dava sentido à sua vida. O Justiceiro se destaca no universo Marvel precisamente pela ausência do que define a maioria dos super-heróis, poderes sobre-humanos. Frank Castle é um homem comum, forjado pela experiência militar e motivado por uma determinação inabalável. Esta ausência de superpoderes não o torna menos letal, pelo contrário, torna suas conquistas ainda mais impressionantes e, de certa forma, mais perturbadoras. O treinamento militar de Frank Castle é excepcional mesmo pelos padrões dos Marines. Como membro das Forças Especiais, ele recebeu instrução em combate corpo a corpo, sobrevivência em ambientes hostis, técnicas de infiltração e contra-insurgência. Sua experiência no Vietnã transformou este treinamento em instintos afiados através do fogo do combate real. Frank é um especialista em várias formas de combate desarmado, incluindo boxe, jiu-jitsu e técnicas de combate militar. Os quadrinhos frequentemente o mostram derrotando oponentes mais fortes ou numerosos através de eficiência brutal e precisão técnica. Talvez sua habilidade mais notável seja a perícia com armas de fogo. O Justiceiro é considerado um dos melhores atiradores do universo Marvel, rivalizando com personagens como Bullseye e Gavião Arqueiro. Sua precisão é quase sobrenatural. Ele pode acertar alvos em movimento a distâncias impressionantes e em condições adversas. Frank não tem preferência sentimental por armas específicas. Ele usa o que for mais eficiente para a missão. Seu arsenal já incluiu desde pistolas e rifles de precisão até lança-granadas e armamento militar pesado. Em Punisher, Arsenal, vimos seu esconderijo contendo centenas de armas meticulosamente mantidas e modificadas para suas necessidades específicas. Embora não tenha a força sobre-humana do Hulk ou a velocidade do Mercúrio, Frank desenvolveu sua condição física ao extremo do potencial humano. Seu regime de treinamento inclui exercícios intensos que mantêm sua força, resistência e agilidade em níveis excepcionais, especialmente impressionantes considerando que, em muitas histórias, ele é retratado como um homem de meia-idade. O conhecimento tático de Frank é incomparável. Ele planeja cada missão com precisão militar, estudando seus alvos, identificando fraquezas e preparando-se para contingências. Nos quadrinhos, especialmente na era Ennis,
vemos Frank passando dias observando instalações criminosas, mapeando rotas de fuga e estudando padrões de comportamento antes de atacar. Esta mentalidade calculista foi brilhantemente representada em Punisher Max, Deslavers, onde ele sistematicamente desmantela uma operação de tráfico humano peça por peça. Complementando suas habilidades físicas, Frank possui uma tolerância extraordinária à dor. Ao longo dos anos, ele sobreviveu a ferimentos que teriam matado homens comuns várias vezes. Em Punisher, Borne, sugere-se que esta resistência pode ter origem sobrenatural, como se alguma entidade obscura o mantivesse vivo para continuar sua guerra. Independentemente da explicação, sua capacidade de continuar lutando mesmo gravemente ferido é lendária. Um aspecto frequentemente subestimado do arsenal do Justiceiro é seu equipamento tático. A icônica caveira branca em seu peito não é apenas um símbolo, é deliberadamente posicionada como alvo para desviar tiros de áreas mais vulneráveis. Seu traje geralmente incorpora placas de Kevlar e outros materiais balísticos. Ao longo dos anos, ele adaptou tecnologia de inimigos derrotados e ocasionalmente recebeu equipamento de aliados relutantes como Nick Fury. A van de guerra do Justiceiro merece menção especial, um veículo blindado equipado com armamento pesado, equipamentos de vigilância e um pequeno arsenal móvel. Este veículo serviu como quartel-general móvel em numerosas histórias, permitindo que Frank operasse de forma autônoma por longos períodos. O que torna o Justiceiro verdadeiramente perigoso, entretanto, não é seu treinamento ou equipamento, mas sua mentalidade. Diferente de outros heróis, Frank Castle não tem linha vermelha que não cruzaria para atingir seus objetivos. Ele não hesita em usar tortura, intimidação ou assassinato. Esta implacabilidade é uma arma em si mesma. Criminosos temem o Justiceiro não apenas pelo que ele pode fazer, mas pela certeza de que ele o fará. Esta combinação de habilidades práticas, mentalidade tática e determinação inabalável transforma um homem comum em uma das figuras mais temidas do universo Marvel, um predador especializado na caça aos predadores da sociedade. O caminho solitário escolhido pelo Justiceiro resulta em uma rede de relacionamentos complexa e frequentemente tensa. Frank Castle raramente forma alianças duradouras, mas ao longo de sua cruzada sangrenta, alguns indivíduos conseguiram penetrar parcialmente sua carapaça de isolamento. Microchip, cujo nome verdadeiro é David Linus Lieberman, foi durante muito tempo o aliado mais próximo do Justiceiro. Ex-hacker e gênio da tecnologia, Micro fornecia suporte logístico, informações e armas personalizadas para a guerra de Frank. Sua dinâmica era fascinante. Enquanto Frank executava a missão em campo, Micro representava o cérebro estratégico da operação. No entanto, como muitos relacionamentos na vida do Justiceiro, este terminou em tragédia. Em várias continuidades, Micro eventualmente se voltou contra Frank, considerando seus métodos excessivamente brutais. Na série Punisher Max, seu confronto final foi devastador, culminando com Frank sendo forçado a matar seu único amigo. Apesar de seus métodos controversos, o Justiceiro ocasionalmente cruza caminhos com outros heróis Marvel. Sua relação com o Demolidor é particularmente interessante. Ambos combatem o crime em Hell's Kitchen, mas com filosofias diametralmente opostas. Matt Murdock representa a crença no sistema judicial, enquanto Frank personifica a descrença total nesse mesmo sistema. Esta tensão foi capturada perfeitamente na segunda temporada da série Netflix do Demolidor, onde os debates entre os dois personagens forneceram alguns dos momentos mais filosoficamente ricos do universo cinematográfico Marvel. O Capitão América representa outra contraparte moral interessante. Ambos são veteranos de guerra que lutam por ideais americanos, mas interpretam esses ideais de formas fundamentalmente diferentes. Nos raros momentos em que trabalham juntos, como em Civil War, vemos o respeito relutante que Frank tem por Rogers, talvez o único símbolo de autoridade que ainda significa algo para ele. Entre os poucos que o Justiceiro considera aliados ocasionais está Nick Fury. Ambos compartilham um passado militar e uma visão pragmática da luta contra ameaças à segurança, ainda que Fury opere dentro dos limites institucionais que Frank rejeita. Em várias histórias, Fury forneceu informações ao Justiceiro quando alvos comuns estavam fora do alcance oficial da SHLD. No lado dos inimigos, Jigsaw, Billy Russo, é talvez o adversário mais pessoal de Frank. Anteriormente um belo assassino da máfia, seu rosto foi desfigurado por Frank durante um de seus primeiros atos como Justiceiro. A transformação de Russo em Jigsaw espelha a própria transformação de Frank. Ambos nasceram da violência e ambos foram irrevogavelmente alterados por ela. A diferença crucial é que Jigsaw abraçou completamente a loucura que sua desfiguração trouxe, enquanto Frank mantém um código moral rígido, ainda que extremo. O submundo criminal de Nova York como um todo representa um inimigo constante.
Famílias da máfia como os Gnocchi, imortalizados na série Welcome Back, Frank, aprenderam da maneira mais dura que atacar o justiceiro significa condenar toda uma organização criminosa. Ma Gnocchi, em particular, tornou-se uma adversária memorável cuja vendetta pessoal contra Frank resultou em uma escalada grotesca de violência. Barracuda, introduzido na era Inis do personagem, merece menção especial como um dos poucos inimigos que genuinamente aterrorizou o justiceiro. Ex-operativo da CIA com uma crueldade que rivaliza com a determinação de Frank, Barracuda combina força bruta com uma inteligência sádica que o torna particularmente perigoso. As forças da lei representam um obstáculo constante na cruzada do justiceiro. Oficiais como o detetive Martin Soap da série Welcome Back, Frank encontram-se em posições moralmente ambíguas, simpatizando secretamente com os resultados das ações de Frank enquanto profissionalmente obrigados a persegui-lo. A relação mais complexa do justiceiro, entretanto, pode ser com sua própria humanidade remanescente. Em momentos raros de introspecção, Frank questiona o que se tornou e o sentido de sua interminável guerra. Este conflito interno foi explorado de forma magistral no arco Valley Forge, onde Frank confronta as consequências de suas ações e a possibilidade de que sua cruzada possa ser mais sobre autopreservação do que justiça. Estas relações, sejam alianças temporárias ou inimizades sangrentas, servem para destacar a natureza fundamentalmente solitária do justiceiro. Frank Castle pode ocasionalmente lutar ao lado de outros, mas sua guerra sempre foi e sempre será pessoal, uma cruzada de um homem só contra um mundo que ele vê como irremediavelmente corrupto. A trajetória do Justiceiro representa uma das jornadas mais sombrias e controversas do universo Marvel. Frank Castle permanece como um espelho inquietante para nossa sociedade, refletindo tanto nossos desejos mais obscuros por justiça imediata quanto os perigos de abandonar completamente o sistema que nos protege do caos. Após décadas de histórias, o Justiceiro continua relevante precisamente porque habita essa zona cinzenta moral que nunca encontra resolução fácil. O legado do personagem transcende os quadrinhos. Sua caveira estilizada se tornou um símbolo reconhecido globalmente, frequentemente apropriado por grupos tão diversos quanto forças policiais e movimentos de protesto, uma ironia que certamente não escaparia ao próprio Frank Castle. A interpretação magistral de Jon Bernthal introduziu o personagem a uma nova geração, apresentando um Frank Castle mais humanizado mas não menos implacável, cuja dor palpável tornava suas ações brutais simultaneamente repulsivas e compreensíveis. Olhando para o futuro, várias teorias intrigantes emergem sobre a direção que o personagem pode tomar. Uma possibilidade fascinante envolve o eventual envelhecimento de Frank. À medida que suas habilidades físicas diminuem, como evoluirá sua guerra? Alguns escritores já exploraram esta ideia em histórias como Punisher, The End e Old Man Logan. Um Frank Castle idoso, mas não menos determinado, poderia se transformar em uma figura ainda mais aterrorizante, compensando reflexos diminuídos com décadas de experiência e uma disposição para usar métodos ainda mais extremos. Outra teoria especula sobre a possibilidade de redenção. Após décadas de violência, existe algum caminho de volta para Frank Castle? Histórias como Space, Punisher e algumas iterações alternativas sugerem que, em certas circunstâncias, Frank poderia encontrar um propósito além da vingança. Talvez o verdadeiro final para o Justiceiro não seja a morte em combate, mas o desafio muito mais difícil de aprender a viver novamente. Com a Marvel Studios expandindo constantemente seu universo cinematográfico, muitos fãs especulam sobre como o Justiceiro poderia ser reintegrado. A teoria mais convincente sugere que Frank poderia ressurgir em um contexto pós-blip, onde o caos resultante do retorno de metade da população mundial criaria precisamente o tipo de vácuo de poder que alimentaria o crime organizado, um cenário perfeito para a marca de justiça implacável do Justiceiro. Independentemente da direção futura, o verdadeiro poder do Justiceiro como personagem vem de sua natureza paradoxal. Ele é simultaneamente vítima e perpetrador, um homem que perdeu tudo para a violência e, no entanto, só encontra propósito através dela. Frank Castle continua a nos fascinar porque nos força a questionar os limites da justiça e o preço da vingança. A guerra do Justiceiro nunca terá um final feliz, esse é o pacto sombrio que Frank fez no momento em que pegou em armas. Como ele mesmo disse em uma história memorável, uma vez você começa a punir, não há como voltar atrás. E talvez essa seja a maior tragédia do personagem, não a família que perdeu, mas o homem que poderia ter sido, sacrificado no altar de uma guerra interminável contra o crime. Frank Castle permanece como um monumento à dor transformada em propósito, um lembrete sombrio de que, às vezes, os monstros que enfrentamos e aqueles que criamos para combatê-los não são tão diferentes quanto gostaríamos de acreditar. Em um universo povoado por deuses e mutantes, o homem comum com uma caveira no peito continua sendo uma das figuras mais perturbadoras e fascinantes,
não pelo que pode fazer, mas pelo que escolheu se tornar.